tarde. O derby de número 212 entre Ponte Preta e Guarani não era um clássico qualquer. Valia muito para os dois lados. Para a Macaca, a chance de chegar à final e deixar o rival na Série C. Já para o Guarani, valia o acesso e também a possibilidade de avançar a decisão na casa do maior adversário. Há muito tempo, um derby não era cercado de tanta expectativa. E se não o mais importante, certamente um dos clássicos mais tensos de toda a história. E claro que apesar do nervosismo, a confiança das duas torcidas estava lá em cima. Hoje é nós, hoje é Bugrão. 2-0, né? O mínimo. 2-0, nós temos que ganhar. A expectativa também era grande entre os dois comandantes antes da bola rolar no Moisés Lucarelli. Estamos muito concentrados, atentos a todos os detalhes e, sem dúvida alguma, vamos deixar tudo dentro de campo para conquistar esse acesso. Jogo extremamente importante, a gente está muito preparado, muito bem preparado, muito focado para conseguir um grande resultado. Torcida dispensa comentários, né? Casa cheia, acho que tudo de acordo com o que pode acontecer e que vai acontecer por dar esse presente para essa torcida maravilhosa, se Deus quiser, fazer um grande jogo e no final todo mundo comemorar. Elogiada por Marcelo Fernandes, a torcida da Ponte fez a sua parte e esgotou os ingressos ainda na sexta-feira. E os mais de 17 mil torcedores que compareceram ao Majestoso quase comemoraram o primeiro gol nessa cobrança de falta de Elvis. Elvis, pé direito, bateu direto, bola desviada, vai embora! A resposta do Guarani veio com Mirandinha desviando de cabeça. De desvio, a bola na trave. 6 segundos depois da bola na trave, Kelvin deu a bola nos pés de Toró. E 17 segundos depois do passe errado, Bruno Lopes aproveitou o deslize da zaga alviverde para explodir o Majestoso. Perdeu tempo, Elvis vai atrás dela lá pela esquerda, 6 do primeiro tempo, cruzamento, bola na área. Chegou, bateu o pé direito, entrou, é gol! O jogo ficou mais tenso e a melhor oportunidade do Bugre veio somente nos acréscimos da primeira etapa, novamente com Mirandinha. Bateu Mirandinha, vai embora! Perdeu o gol, Mirandinha! A gente está criando bastante chances, mas estamos pecando na finalização. É só ajustar esse detalhe que a gente vai virar o jogo. A gente tem que botar convicção disso. Derby é sempre um jogo difícil, a gente conseguiu fazer o gol ali. Estamos muito bem na marcação, a gente sabia que eles iam respeitar os laterais, ia propor esse jogo por fora, mas a gente está fazendo uma boa marcação. Eu e o Tavares está descendo ali, toda a zaga. Então é continuar para o segundo tempo, matar isso aí e a gente para final. Somente um dos dois personagens estaria certo. Ou Mirandinha, que disse que o Bugre ia virar, ou Bruno Lopes, que foi um pouco mais contido e falou que o foco era matar o jogo na segunda etapa. E Toró até teve 3 oportunidades para isso, mas parou em Dalbesson 2 vezes e na última chutou na rede pelo lado de fora. Vai embora! Pra fora, batida de perna direita, a torcida gritou gol. O Bugre piorou na segunda etapa, praticamente não criou. E aí foi castigado aos 29 minutos. Elvis cobrou escanteio e Luiz Felipe cabeceou, como manda o manual para marcar o segundo da Macaca. Gol! Empate do Brusque contra o Náutico nos aflitos, o Bugre precisava de um golzinho naquele momento para garantir o acesso. E não dá para dizer que a equipe alviverde não tentou. Kelvin de fora da área e depois Brunão, a queima-roupa, pararam em 2 defesaças de Diogo Silva. Que defesa! E aos 50 minutos, Anderson Daronco apontou pro meio do campo e colocou fim ao derby de número 212. E a torcida da Macaca faz a festa. A Ponte na final da Série C. Preto e branco é sua cor. Caiu da gente pegar o Guarani nesse último jogo aqui e a gente fez a nossa parte que a gente tem feito desde o começo do campeonato, que é jogar com garra, dedicação, que a torcida da Ponte Preta pede,
E eles não subiram, não era um problema nosso. A gente tinha que fazer a nossa parte e todos os jogadores estão de parabéns por essa grande vitória no Clássico. A gente merece, irmão. Deus sabe que a gente estava merecendo muito, que a gente foi um grupo de guerreiro, aguerrido todo mundo, todos os treinos, todos os jogos dando a vida. Graças a Deus conquistamos o objetivo que era o acesso e agora vamos para frente em busca do título. Após 8 temporadas consecutivas, Ponte Preta e Guarani não disputarão mais a mesma divisão do Campeonato Nacional. A festa em 2025 na cidade de Campinas ficou do lado alvinegro. Além de conquistar o acesso com 2 rodadas de antecedência, a Ponte também vai à final contra o Londrina em busca do título da Série C. Já pelo lado alviverde, sobrou sofrimento e lamentação de ter que disputar a 3ª divisão pelo 2º ano consecutivo. Um final de temporada com desfechos distintos para os 2 times da cidade de Campinas. E é um momento, acima de tudo, que é um clube gigantesco. Claro que é um momento delicadíssimo para o torcedor, para o clube, mas é lembrar que o gigante que é o Guarani já saiu de situações piores e reverteu. Ia montar um excelente planejamento para 2026, que eu não tenho dúvida alguma, com todo esse poder e potencial para fazer um ano para retornar de degrau a degrau onde merece estar. Temos a cereja do bolo, é um título importantíssimo para a história não só de todos os profissionais, mas principalmente para a camisa que a gente veste, que é a Ponte Preta. É um título nacional onde a Ponte não tem. Vamos trabalhar muito esses 15 dias, pois vamos pegar um adversário muito difícil, um adversário também que é qualificado e que vamos fazer de tudo para conseguir esse título. Olha o cruzamento, bola levantada na área. A bola foi na trave e o gol aconteceu nesse contra-ataque mortal, puxado pelo Toró, que faz o cruzamento para o Elvis. O Elvis tenta chegar, não consegue, a bola passa e ele vai atrás dela e cruza na área. Aí uma confusão imensa e o Bruno Lopes aproveitou a indefinição da zaga do Guarani e enfiou o pé direito para jogar a bola no fundo do gol, para a vibração aí da torcida da Macaca. Mas na origem, Batista, tem um erro fatal aí do Kelvin, que aliás foi um dos destaques do Guarani, uma das principais contratações na Série B, né? O Guarani vai cabecear a bola na trave. Ela vai voltar, o Guarani vai tentar retrabalhar essa bola. Olha aí o Kelvin, olha o que ele faz, ó. Ele dá a bola no pé do Toró. E o que o Toró faz? Atravessa o campo inteiro, todo mundo correndo atrás dele. O gol já deveria ter saído aí, ó. O Elvis chega meio metro atrasado. Repõe e aí a lambança, né? O Rafael cabeceia a bola em cima do lateral esquerdo do Guarani, do Emerson Barbosa. E aí é uma bola muito difícil de pegar, porque foi de bate e pronto. E o Bruno Lopes acerta ali um canhão cara a cara, nada poderia fazer o Dalberson. Então tem uma origem aí de uma desatenção, de um erro técnico, de um gestual técnico equivocado do Kelvin. E aí a Ponte, que estava armada para contra-atacar, porque o empate para a Ponte bastava, o Guarani tinha que ir para cima, porque o empate não garantia nada. Se bem que se tivesse empatado, o Guarani teria subido. Mas a Ponte ia atrás e acabou no contra-ataque abrindo o marcador, mas tem essa origem aí, né, CH? De um erro de um jogador que vinha muito bem. Aliás, o Kelvin errou grotescamente, de maneira decisiva, nos 2 derbys, né? Ele errou no jogo, nos 2 gols e no derby de ida também. No derby de ida, ele também não foi bem, ele que é um bom jogador, não é? E nesse jogo de volta, nos 2 gols, ele acabou falhando. Mas, Batista, se você me permite rapidamente, eu quero falar das coisas positivas da Ponte. Eu acho que a Ponte jogou... Vamos só colocar o segundo gol, né? Que a gente está no quadro Origem. Okay. E logo em seguida a gente entra nos comentários. Pode ser? Beleza. Então vamos para o segundo gol, cobrança de escanteio. O Elvis faz o levantamento. O Elvis participou dos 2 gols. E o Luiz Felipe subiu e meteu a testa na bola. Jogou lá dentro. Cabeçada fatal. Cabeçada letal para estufar a rede. Olha aí.
novamente falha do sistema defensivo. Tá no meio dos dois zagueiros. Luiz Felipe, que não é tão alto, né? Não é um dos mais altos. Ele sobe e cabeceia em cima do Rafael Rodrigues. E no mínimo o Rafael Rodrigues é uns 50 centímetros mais alto do que o Luiz Felipe. Não, 50 Só não, né? que você não está atento a um detalhe aí. Na batida de escanteio, a bola viaja, você vai ver agora. E quem sobe não acha nada é o Kelvin. Ele perde o tempo. Então, as duas falhas dos dois gols, neste momento, nesse recorte, são do jogador que fez um campeonato extraordinário com a camisa do Guarani. Ele perde o tempo da bola, Batista, e quando a bola chega, ele está descendo. E aí o Toró tá entre ele e o Rafael, né? Olha o Kelvin em primeiro plano, ó. Agora, nessa tomada, lá, ficou o Kelvin, ó. Ficou, perdeu o tempo. O Rafael tentou ali resolver o problema que o Kelvin deveria ter resolvido, né? Essa é a verdade. Na verdade, o Toró tá entre 3 jogadores do Guarani, né? 3! O Luiz Felipe. O Toró, perdão, o Luiz Felipe. Entre 3 jogadores do Guarani, todos mais altos que ele. Então, o futebol é jogo de erros, né? A gente vai falar agora aqui, depois da origem, mais detalhadamente daquilo que aconteceu. E no primeiro gol também nós não podemos deixar de falar sobre a batida de cabeça do Emerson e do Rafael, que a bola sobra depois de uma lambança dos dois zagueiros do Guarani, ou do lateral esquerdo e do zagueiro. Observe aí, o Elvis perde o tempo, levanta a cabeça e o cruzamento nem é tão forte assim, olha lá, Rafael e Emerson, a bola sobrou pro Bruno e fez o gol. Breno Beretta, você que esteve lá na atmosfera do Derby 212. Oi, bebê, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela da Band. Uma festa incrível da torcida da Ponte, uma vitória merecida. Vou até completar a origem aqui para Luísa, para Dalva e para Amélia, que sempre me pedem origem. E é claro que a Ponte mereceu a vitória. O Guarani, muitos erros que a gente vai falar agora, e foi um time apático, um time incompetente, um time pipoqueiro nos 2 derbys. Perfeito. E com relação às datas da decisão, a CBF hoje à tarde deve se pronunciar. No momento ainda não tem a data e o horário do jogo. Tudo leva a crer, né, de que será no sábado às 17 horas. Primeiro jogo lá em Londrina, no Estádio do Café, e o segundo jogo aqui em Campinas, nas datas 18 e 25, mas a CBF hoje à tarde deve soltar a tabela. Bom, vamos comentar o jogo, né? A partida realizada no sábado, e a Ponte ganhou o jogo pelo placar de 2-0. 13 pontos no quadrangular final. Com esse resultado, a Ponte fará então a final contra a equipe do Londrina, que conseguiu a classificação no outro grupo com 10 pontos. Veja só, o São Bernardo subiu no outro grupo com 7 pontos. E o Londrina foi finalista com 10 pontos. Vamos lá, CH, eu começo com você. O que você achou do jogo? Bom, primeiro a gente tem que ressaltar o trabalho feito pela Ponte, né? Nos 2 derbys desta fase decisiva, a Ponte, ela colocou em campo o espírito do derby. Levou a intensidade, a maneira que você tem que disputar numa grande final. E eram 2 finais para o time da Ponte. E o Guarani em nenhum momento conseguiu ter esse espírito dentro do campo. As escolhas do Marcelo de começo de escalação e de substituições foram muito melhor do que as do Matheus. Matheus, por exemplo, inventou o Caio Melo no meio campo, tirou o Isaac do time, sem ninguém entender o que aconteceu. E por que sacou o Cauã Jesus, que é um cara que faz gol toda hora? Nada contra o Dentinho, até acho que não está errado, mas não funcionou na prática. Agora, as escolhas do Marcelo Fernandes, primeiro do Rodrigo Souza, ele teve 2 problemas muito maiores do que o Guarani teve, que não tinha o Alan Santos. Mas muito pior não ter o Gé e não ter o Léo Oliveira. Mesmo assim, ele colocou corretamente o Rodrigo Souza, que tomou conta do meio campo, ele e o Luiz Felipe, e na frente colocou o Bruno por dentro e veio com o Diego Tavares.
com 3 atacantes, não mutilando a maneira do time jogar. A Ponte está de parabéns. O Marcelo está fazendo e fez um trabalho excepcional, porque você tocar futebol com as dificuldades que a Ponte teve e está tendo, precisa ter uma unidade muito grande. Então a Ponte está de parabéns. E para você, Tigrão, a sua análise do jogo e também diga aí se o resultado foi justo. O resultado para mim foi justo, porque para mim justiça no futebol é bola na rede. Então futebol é um jogo de erros. A Ponte, quando errou com o Simon, devolveu uma bola no finalzinho do primeiro tempo, estava 1-0, no pé do Mirandinha, ele perdeu. Então as duas defesas erraram. Qual foi a diferença dentro do jogo de erros? A perícia na finalização. A Ponte teve as 2 chances e botou no barbante. Então, resultado justo. E alguns pecados futebolísticos do Matheus Costa. Não era jogo para ele começar com o Lucas Justen. Era jogo para o Cicinho, já que o jogador estava totalmente recuperado. Nós aqui fizemos um meia-culpa com relação ao Isaac, que tanto nós criticamos, e o jogador evoluiu muito e é mérito do Matheus Costa. Nas mãos dele, o jogador cresceu muito. Ele reposicionou. Era um dos jogadores mais importantes do Guarani. E ele começa o jogo com o Caio Melo. Equívoco. O Caio Melo não viu a bola. Entrou por causa da bola parada. Batia o Diego Torres o escanteio do lado direito, com o pé esquerdo, e o contrário, o Caio Melo com o pé direito, né, do lado esquerdo. Então, do lado direito batia o Diego, do lado esquerdo batia o Caio Melo, mas não aconteceu nada. Então não era um jogador para sair no momento de crescimento que vinha o Isaac. E a questão do Dentinho, cá entre nós, o Cauã Jesus, num jogo onde a Ponte vai estar muito forte no meio campo, vai baixar linhas, vai jogar no contra-ataque, você vai deixar o adversário tomar conta do meio campo. O Dentinho não tem essa característica de voltar, de aglutinar, de agrupar o meio-campo. Nem ele, nem o Mirandinha. Já o Cauã Jesus tem. Só que o Mirandinha vive um momento muito bom, para mim, dos poucos destaques aí do Guarani dentro da partida. Mirandinha, deu trabalho, cabeceou uma bola na trave. Agora, o Dentinho poderia ter esperado para pegar a Ponte um pouco mais desgastada fisicamente e entrar e meter correria, que é a especialidade dele. Ele que é canhoto e que rende mais jogando do lado direito. Veja, entrou do lado esquerdo. Mais um pecado futebolístico. Então, como gosta de dizer o Muricy Ramalho, a bola pune. Você peca aqui, erra ali, comete um outro equívoco ali, depois vem a conta. E a fatura chegou. Ao final, 2-0 para a Ponte. Além, obviamente, de uma desatenção de zaga impressionante. A zaga da Ponte aérea, no jogo aéreo, perfeita, nota 10. Mas por baixo teve uma falha do Simon, rebateu mal, caiu para o Mirandinha e ele perdeu. Agora a zaga do Guarani falha nos 2 gols. Não pode o jogador da Ponte, de estatura mediana, cabecear, que é o Luiz Felipe, entre 3 jogadores do Guarani, dentre eles 2 zagueiros. Porque o Kelvin foi jogar de zagueiro, quando o Matheus precisou abrir um pouco o time. É isso. Então, o Guarani errou mais, por isso perdeu, e o placar foi absolutamente correto. E para você, Breno Beretta, a opinião, né, a respeito do jogo e também se o placar foi justo. Foi muito justo, Batista. Aliás, nos 2 derbys foram justos os placares, tanto no primeiro, no Brinco, quanto esse. A Ponte jogou muito mais. O Marcelo Fernandes colocou no bolso o Matheus Costa, não só porque ele conhecia o elenco do Guarani muito bem, porque ele comandou o elenco do Guarani, mas pelas escolhas, pelas decisões que o treinador tomou. Hoje, o Marcelo Fernandes é muito mais treinador do que o Matheus Costa. O Matheus Costa até teve uma boa sequência para o Guarani se classificar, mas nessa fase final ele sucumbiu. Mostrou que faltou experiência para o treinador. E para mim, mesmo ele tendo contrato para o ano que vem, para o Campeonato Paulista, eu acho que a diretoria tem que rever se ele continua ou não. Para mim, ele não continuaria. Ele mostrou que infelizmente ele é uma boa pessoa, é um cara gente boa, mas que ele não tem capacidade para decisões como o Guarani teve. Os 3 últimos jogos do Guarani foram ridículos. O jogo lá em Brusque estava com a vitória nas mãos, o Guarani tomou a virada e perdeu, esquecendo a arbitragem. Jogo contra o Náutico, o Guarani tinha a vitória nas mãos,
controlado o jogo, conseguiu empatar o jogo, deixar o empate. E o jogo contra a Ponte, o Guarani não teve alma. Esses jogadores não tiveram vergonha na cara. O próprio Diego Torres, na saída do gramado, eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele falou, a gente não tem que ter vergonha na cara, e eles não tiveram. Foram medíocres. O elenco mais caro da Série C do Brasileiro. Uma folha de 1.650.000. E os jogadores não tiveram alma, não tiveram raça, não tiveram comprometimento. É um time que não merece a torcida que tem. A torcida, é claro, está em luto. O time apresentou um futebol ridículo, um futebol vagabundo dentro de campo. E para mim a maioria desses jogadores não deveria continuar o ano que vem. Ô Batista, só aproveitando aí o espaço, para mandar um grande abraço pro Valdir Carnizela Dizão, que está nos vendo, e também pro Betão Melo, que eu encontrei ontem, numa celebração lindíssima, emocionante, para Nossa Senhora Aparecida, numa missa lá na Igreja Sagrada Família, na cidade de Limeira. Estive lá ontem participando, uma celebração realmente magnífica. Um abraço então para o pessoal todo de Limeira que esteve com a gente ontem, especialmente para o Betão Melo e para o Valdir, que está nos vendo aí, assiste o programa todos os dias. Olha, esse derby teve 2 pênaltis que não foram marcados. Um para a Ponte e um para o Guarani. Será? Aos 21 minutos, a Ponte venceu pelo placar de 1-0. Aí o Isaac, que havia entrado depois no lugar do Caio Melo, ele, na entrada da área, ele chuta, a bola bate no Pacheco, sobe e bate na mão do Anderson. Aí, essa confusão de mão na bola, o VAR, que já é um lixo na Série A e também na Série B, na Série C é pior ainda. Então o árbitro não marcou, o VAR não chamou, mas claramente a bola bateu na mão. E naquele lance do Toró, quando o Toró puxa o contra-ataque, quem acompanha o Toró é o Arthur. Aí o Toró divide com o Dalberson. O Dalberson comete pênalti no Toró. Aí a bola sobra para o Arthur bate, a bola bate no Toró. Ou seja, o Toró salvou o gol. Salvou o gol pro lado do Guarani, né? Porque a bola bateu nele, seria o gol da Ponte. E o gol foi... quer dizer, o lance não ia valer, ele acaba sendo impugnado porque o Toró está impedido. Porque deitado também vale impedimento. Não estava impedido, veio de trás. Não, o Toró? O Toró. Que isso, imagina. O Tigrão, eu vi 200 vezes no lance que ele tá caído, nem o goleiro tá lá. Então, mas vale a origem, né? Vale a origem. Não é o momento que ele aparece na frente. O impedimento, você está equivocado. O impedimento foi dado na hora que o Arthur chuta a bola e ela bate no Toró. Bateu no Toró, o Toró participou. Ele livra, ele salva o gol e o Bandeira levanta. Não é na descida do Toró. Toró está em condições, vem de trás, tem razão. Mas a hora que o Toró está caído, está valendo tudo aquilo lá, porque ele não deu o pênalti. E a bola sobra limpa para o Arthur, mas no pé direito. Ele é canhoto. Ele, ao invés de dar uma cavadinha, dá uma compridinha, porque o Toró está sozinho, nem o goleiro estava. É necessário ter 2 jogadores. Sempre um back, normalmente o que acontece, e o goleiro. Mas se tiver 2 backs entre a linha fatal e o jogador que recebe a bola, o impedimento não está caracterizado, não tinha nenhum. O goleiro, inclusive, estava fora de combate, o Toró estava lá sozinho. O Arthur chutou a bola em cima, então o impedimento foi nessa hora, é nesse momento que o Bandeira levanta. Então, Batista, um derby cheio de detalhes, né? Agora, essa da bola ricochetear e voltar e bater na mão também tem uma interpretação que diz que quando a distância é muito curta não é para dar. Enfim, eu não entendo nada. Eu vou rasgar as 17 regras, vou jogar no lixo, não vou estudar mais e vou ficar com cara de paisagem vendo essa lambança em todos os jogos. E teve um pênalti pro Brusque, o árbitro marcou o pênalti. Seria o gol de empate. Escandaloso. Apesar de que com o empate o Guarani também não subiria, porque perderia no cartão vermelho. Cartão vermelho. Tem um negócio detalhe, horroroso. Tem um detalhe importante. Só concluindo, né? Então, estávamos transmitindo em tempo real, o árbitro marcou o pênalti para o Brusque
E aí o VAR chamou e alegou impedimento. Ou seja, só que não existia impedimento. Não houve. O Bandeira dá um impedimento, e o VAR confirma, de um jogador que não participa do lance. Não participa do lance. Né? O cara que sofre o pênalti vem de trás com a bola. Meteram-lhe a mão no Brusque. Se bem, e valeria o acesso. O Guarani estaria muito perto, mas ia empatar tudo. E o Guarani ia perder no tal do cartão vermelho. Pô, o Brusque perdeu o acesso por conta desse lance. Porque terminou 2-1, o Náutico ficou um ponto à frente do Brusque. Ora, absurdo. Então a arbitragem na A, na B, na C, na D, na E, na F, na Z, na Y, na J. Todas as competições, em todas. Só não tem aqui na Liga Campineira, no Campeonato da Liga, que os juízes são eminentemente amadores, mas eles não têm o VAR, então eles não erram. Fala, CH. Batista, não houve pênalti em nenhuma das duas oportunidades. A primeira ricocheteou no pé. O Isaac chuta, a bola sobe. Como é que o zagueiro vai controlar onde está a mão? Para mim não foi pênalti. Como não foi incorreta a anulação do gol do Mirandinha, porque a bola ricocheteou. E no segundo lance o Tigrão está certo. Não é no momento do lançamento, é na conclusão da jogada que o Toró está impedido. E o Daronco, para mim, fez uma bela arbitragem.